As interações de hidrogênio são as interações mais importantes dentre os três tipos. Isso porque elas são muito importantes para moléculas que mantêm a vida na Terra. As interações de hidrogênio, elas acontecem entre o hidrogênio e os átomos mais eletronegativos da tabela periódica. Aliás, entre os elementos mais eletronegativos da tabela periódica, que são o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. As interações de hidrogênio acontecem entre moléculas polares, mas exclusivamente que tenham flúor, oxigênio e nitrogênio. Para você não se esquecer, pode chamar essas interações do tipo de interações com forças Von. E aí você se lembra desses elementos mais eletronegativos aqui. Por conta dessa diferença de eletronegatividade, essa interação é uma interação de alta intensidade, é a mais forte dentre as três. E acontece, por exemplo, nas moléculas de água. O oxigênio tem pares de elétrons livres na molécula de água. A gente pode verificar que ele tem 2 pares de elétrons livres aqui, E por ser mais eletronegativo, tem um polo negativo nele. Os átomos de hidrogênio que são menos eletronegativos têm um polo positivo. E isso vai acontecer para todas as moléculas de água. Os hidrogênios são polos positivos e o oxigênio, por ter pares de elétrons sem ligar, são polos negativos. Aqui, mais uma vez, as forças de atração eletrostática vão nos mostrar que o polo negativo da molécula de água vai atrair o polo positivo da outra molécula de água. Como a gente tem aqui um par de elétrons não ligante que tem um polo negativo, esse polo negativo vai atrair o polo positivo da outra molécula de água, formando uma atração que é a atração conhecida como interação de hidrogênio. Aqui esse outro par de elétrons vai atrair o polo positivo da outra molécula de água. E esse par de elétrons do oxigênio vai atrair o polo positivo dessa molécula de água e assim a gente vai verificar que a molécula de água é capaz de realizar 4 interações do tipo de hidrogênio para cada molécula. Então, essa molécula de água também vai interagir com esse átomo de hidrogênio aqui. Essa molécula de água também vai interagir com esse átomo de hidrogênio e assim vai. Repara que a atração ocorre entre os polos positivos, os átomos de hidrogênio na molécula de água, e os polos negativos, os pares de elétrons livres na molécula de água. E isso é muito importante, porque confere à água características específicas e especiais. Por exemplo, a molécula de água tem uma massa molecular muito baixa, 18 unidades de massa atômica. Moléculas que apresentam massa molecular maior do que a água se comportam no estado gasoso, à temperatura ambiente. A água não, ela está em estado líquido na temperatura ambiente. Isso porque as interações de hidrogênio, que são muito fortes, mantêm as moléculas de água juntinhas umas com as outras. E isso confere o estado de agregação líquido para essas moléculas de água. Se essas interações de hidrogênio não existissem, pelo fato da molécula de água ser muito levinha, elas iam ficar mais espaçadas e isso favoreceria para que elas se comportassem no estado gasoso à temperatura ambiente. Então, as interações de hidrogênio mantêm as moléculas mais juntinhas e fazem com que a água esteja no estado líquido a 25 graus Celsius. Outra característica muito importante que as interações de hidrogênio trazem para as moléculas de água é o fato de que existe uma propriedade chamada de propriedade anômala da água. Já reparou que quando a gente coloca a água para congelar, o gelo expande?
Isso vai na contramão de todas as outras substâncias, que quando entram na sua fusão, diminuem o seu volume. A água tem essas interações de hidrogênio e quando passam para o estado sólido, essas interações ficam mais fortes, conferindo uma estrutura cristalina para as moléculas de água. Por isso que a gente vê o gelo transparente parecido com um cristal, ou aqueles flocos de neves com figuras geométricas inesquecíveis. Então, ao invés de se contraírem quando a temperatura diminui, elas vão se expandir. Essas ligações ficam muito mais fortes, então aumentam o volume da água. Por isso que você tem que tomar cuidado. Ao colocar uma garrafinha de água para congelar, deixe sempre um espaço vazio, porque o gelo vai fazer com que a água ali dentro se expanda e pode romper o recipiente da sua garrafinha. Essas interações de hidrogênio, elas não são importantes só por manter a água líquida no nosso planeta, mas sim porque elas são responsáveis pela estrutura de dupla hélice do nosso DNA. O nosso DNA é formado por adenina se ligando com timina e guanina se ligando com a citosina, certo? Essa ligação, na verdade, não é uma ligação em si, é uma interação entre essas duas moléculas de ácido nucleico. Tem muita gente que confunde interações de hidrogênio com ligações de hidrogênio. Uma ligação, ela só se dá um compartilhamento de elétrons, como é o caso da ligação covalente, ou um troca de elétrons, como é o caso da ligação iônica. Aqui acontece interação de hidrogênio. É uma atração de forças eletrostáticas, positivo com negativo, que mantém as moléculas mais unidas. A interação de hidrogênio é a mais forte das três, mas não é tão forte quanto a ligação iônica, a mais fraca das ligações. Então, as ligações são muito mais intensas do que qualquer interação que você verá. E o que mantém essas bases nitrogenadas unidas umas com as outras são as interações de hidrogênio. Entre as moléculas de adenina e timina acontecem duas interações de hidrogênio. E entre as moléculas de guanina e citosina acontecem 3 interações de hidrogênio. São essas interações que conferem ao DNA aquela estrutura de dupla hélice bem curvadinha. Se essas interações não acontecessem, o nosso DNA não teria essa estrutura.